dinâmica é o estudo dos corpos em movimento, força e da energia. Aqui, então, vamos aqui colocar o seguinte. Vamos explicar de uma forma bem direta as 3 leis de Newton e, consequentemente, vamos apresentar para vocês uma animação, um site chamado FET, onde você pode acompanhar e simular para melhor entendimento desses conceitos. Inicialmente, Newton, já que a gente está falando desse período aí de pandemia, Newton descreve essas 3 leis no momento que houve a peste, na época que ele estudava, no século XVII, onde ele foi para casa da família e ali formulou as 3 leis, as suas 3 leis de Newton. A primeira lei, que é a lei da inércia, ela descreve o seguinte: se eu tenho um corpo que está parado, ele pode estar com velocidade igual a zero e aceleração igual a zero, ou seja, ele estaria parado, ou se ele está em velocidade constante, a sua aceleração é igual a zero, ou seja, movimento retilíneo uniforme, ou seja, a lei da inércia diz o seguinte: para um corpo no seu estado inicial, no seu estado inercial, ou ele estará parado, ou realizando movimento retilíneo uniforme, ou seja, não há aceleração atuando sobre o corpo. A segunda lei resultante de forças é aquela que diz que a força resultante em todos os corpos, a força resultante aplicada sobre um corpo de massa m, F é a força resultante e a massa m, será o produto da força igual à massa desse corpo vezes a aceleração, ou seja, se eu tenho 10 forças aplicadas sobre um corpo de massa de 1 kg, a resultante, a soma dessas forças, deverá ser igual à massa desse corpo de 1 kg vezes a aceleração que é submetida a esse corpo com a ação da força resultante. E aí, temos a consequência da lei da ação e reação. Ela diz, para toda ação tem reação. Então, vamos supor, como ação e reação, o seguinte: eu tenho uma pessoa empurrando uma parede, essa parede amarelinha que vocês estão enxergando. Então, se ele empurra a parede, e a parede está sendo impressa sobre ela, sendo aplicada sobre ela, uma força de intensidade F. F é eixo de uma unidade igual a 10. 10 unidades de força. A parede não se move porque, contrária a ela, existe uma força de reação igual a F, porém de sentido contrário. Que aí chamamos de menos F. Então, F com menos F, o que nos dará? Como consequência, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, se eu fizer a soma das forças, F da esquerda para a direita, mais menos F, que é a força da direita para a esquerda, considerando o referencial da esquerda para a direita positivo. Fazendo a soma dessas duas forças, uma soma vetorial, na verdade, seria uma subtração igual a zero. A massa do corpo, ele tem massa, a massa da parede, aqui nesse caso, passará dividindo, então a aceleração é igual a zero. Note a consequência. O produto da massa, de todas as forças aplicadas sobre o corpo é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração. Esse produto, essa é parte da expressão aqui. No entanto, como as forças são iguais a zero, a aceleração é igual a zero. Ou seja, a parede com aceleração igual a zero, ela estará parada. Ela não está com velocidade constante, ela está parada, então a velocidade sobre ela é zero. Então, de uma forma bem simples, com esse desenho, podemos comprovar a lei da ação e reação, que confirma que a soma de todas as forças sobre o corpo é igual ao seu resultante, e que, se a aceleração é igual a zero, ou ele está executando um movimento retilíneo uniforme, ou está parado. E, nesse caso, a segunda afirmação é a mais correta. E aí, as unidades de força em relação a Newton, que é a unidade de força aplicada no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu tenho a resultante massa vezes aceleração,
A massa é dada em quilo e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, o produto de quilo vezes metro por segundo ao quadrado é dado como Newton. Então, o Newton é igual a 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Ou, se você quiser pensar de uma forma mais profunda, 1 Newton é igual a 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Então, essa seria uma forma de entender de forma intuitiva as unidades em relação ao valor, a expressão de newtons. Bom, exemplo. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, usando o FET para vocês entenderem. Então, imaginam que eu tenho uma massa de 50 quilos e uma força sobre ele aplicada de 50 newtons. Como eu acho a aceleração? A aceleração, por sua vez, vai ser... A aceleração vai ser o produto da massa vezes a aceleração. A força de 50 newtons. A massa de 50 quilos, passando dividido 50 dividido por 50, a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, uma consequência também das segunda e terceiras leis de Newton é a seguinte. Vamos supor que eu tivesse um plano aqui, como se fosse o solo. E eu tivesse o caso de uma pessoa aí. Ela vai ter sobre ela uma força aplicada no sentido para baixo. Essa consequência dessa força, lembrando que a força resultante de um corpo é o produto da sua massa vezes a aceleração, a única força que age sobre o corpo é o peso, que é representado pela letra P. Então, a força resultante sendo P, o peso é massa vezes a aceleração. Bom, essa pessoa possui uma massa. Se ela tem um peso, a aceleração aqui deverá ser a da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado, apontados para baixo. Então, a única força resultante que age sobre um corpo é o seu peso. Por outro lado, se nós olharmos a figura do lado, imagine ela sobre o solo. E aí vem uma questão. Por que será que quando nós estamos, nós não afundamos no solo? Por que será que quando sentamos na cadeira, a cadeira não afunda com a gente não quebra uma cadeira? A não ser que ela esteja previamente detonada. Mas vamos pensar um pouco. Se eu tenho uma força para baixo, P, eu devo ter uma reação contrária igual a menos P. Essa menos P nós vamos chamar de força normal, que é a força de reação do solo contra a força peso. Se nós olharmos, vamos chamar a força normal, que é menos P de N. Então, se eu fizer uma soma, normal menos o P igual a zero. Ou seja, a força normal ela é igual à força peso, porém no sentido contrário. Existe essa empresa chamada PhET, na verdade é uma plataforma de ensino de física que é dos Estados Unidos, uma universidade americana chamada da Universidade de Colorado, porém, essas animações todas estão em português. Nós vamos aqui explicar alguns efeitos e fazer alguns exercícios para poder fixar. Então, vamos trabalhar com o módulo de cabo de guerra e movimento hoje, para nós introduzirmos o tema, tá bom? Então, o cabo de guerra, ele vai ao encontro do seguinte. Vamos acessar aqui ele. Vamos colocar aqui a soma dos valores para vocês possam enxergar a soma das forças e os valores. Vou deixar desligado aqui o áudio para não atrapalhar a transmissão. Então, aqui nós temos duas equipes, a equipe vermelha e a equipe azul. Vamos colocar aqui uma pessoa da equipe azul para segurar o cabo aqui. Ela vai aplicar uma força de 50 newtons para a esquerda. Logo, se vocês perceberem quando ela aplica uma força, esse será o sentido do movimento para a esquerda do carrinho. O carrinho possui uma massa M, então ela tem uma força, a única força aplicada é de 50 vezes, vai ser igual a massa do carrinho vezes a sua aceleração. Então, nós temos a vitória do azul. Por outro lado, se nós colocarmos uma outra pessoa de um peso, por exemplo, de 100 newtons, então eu percebo que como ele é super didático esse programa, ele vai considerar positivo da esquerda para a direita 100 newtons, que é esse
Essa é a força aplicada por essa pessoa. E 50 da esquerda para a direita. Como daqui da esquerda, da direita para a esquerda é negativo, 50 menos 50 igual a 50. Dessa forma, se nós temos a força resultante para esse lado, consequentemente, quem ganhará será a soma da quem tem a resultante para o seu sentido, no caso, a equipe vermelha. Agora, colocamos uma pessoa que realiza uma força de 100 newtons e vamos colocar duas que realizam duas de 50 de 100 newtons, duas de 50, 2 vezes 50, 100. Mais 100 para esse lado, então menos 100 menos 100, soma das forças iguais a zero. Ou seja, como essa força para cá é de 100, essa força para cá é de 100, somadas nula. Então o carrinho tende a ficar parado. Tá? Outro desses módulos é o movimento. Então vamos colocar aqui os valores, a massa de cada um deles e a velocidade. Por que colocar a velocidade? Porque quando você imprime uma aceleração, ela é constante, ela vai fazer variação da velocidade. Então, vamos colocar uma caixa de 50 newtons, vamos colocar uma força de 50 quilos, uma força de 50 newtons. Se eu aplicar, percebam que eu tenho 50 newtons em 50 quilos. Fizemos a conta, 1 metro por segundo ao quadrado. Note que a velocidade, ao longo do tempo, vai subindo, porém a aceleração é constante. Agora, percebam o seguinte, a velocidade que ele vai atingir e o tempo que ela vai. Perceba que com uma massa de 50 quilos, ela chegou a 40 metros por segundo em um determinado tempo. Agora, se removermos a caixa e vamos colocar de uma ordem proporcional, ou seja, ao invés de uma caixa de 50 quilos, vamos botar essa lata de 100 quilos. E vamos aplicar 50 newtons também. Vamos voltar aqui, substituir a caixa, valores e as massas, 100 quilos. Eu colocando uma força de 50 newtons e a velocidade, percebam que o corpo irá aumentar a sua velocidade a uma aceleração muito menor que na caixa de 50 quilos, pois eu preciso de uma força muito maior para manter esse valor, mas eu não estou submetendo uma força maior, estou submetendo a força de 50. Perceba que para ele chegar à velocidade máxima, ele vai levar um tempo maior. Então, dessa forma, a aceleração aplicada sobre esse corpo, mesmo mantendo a força de 50 newtons é constante e aumentando a massa do corpo que ele empurra, a aceleração será menor. Note que o tempo, a velocidade está subindo está subindo, porém com uma taxa menor, ou seja, subindo em um maior tempo. E aí vamos ter a chegada um tempo superior a 200 de 40 metros por segundo em uma massa de 100 quilos. Note o que é interessante. Para eu tirar um corpo da inércia, ou seja, do seu estado inicial, eu preciso de uma força muito maior. Percebam que se eu pegar esse exercício e retornar, e substituir a caixa pela lata, que é de 100 quilos, e colocar o gráfico, ao invés de eu aplicar 50 newtons, eu aplicar 100 newtons. Percebam que a força aplicada, aumentando-se a força aplicada, eu consigo movimentar mais rápido. Se eu dobrar, por exemplo, subir para 150, note que a velocidade está subindo mais rápido, ou seja, quanto maior a massa, eu preciso de uma força muito maior para retirá-lo da sua inércia. Portanto, eu tenho que aumentar a sua aceleração. Então, voltando aqui, colocamos 50 a 100, vamos colocar agora a geladeira de 200 quilos. E vamos aplicar os 50 newtons. Atenção.
Note que a velocidade vai subir com uma aceleração muito menor do que as anteriores. Então, obrigatoriamente, eu devo subir a força para poder chegar um quanto antes em 40 metros por segundo. Desta forma, fica claro que eu não posso apenas avaliar a força que eu aplico, mas sim a massa, porque para eu tirar essa massa do seu estado inicial, do seu repouso, eu preciso de uma força muito grande para que isso aconteça. Então, vamos supor, se eu tenho 50, eu começar a aplicar 100, 150, 200, percebo que 200 parou. Se eu colocar 250, eu colocar 300 newton. A aceleração vai subir para 400 newton, dobrar. E começar a colocar, note que eu vou ter uma subida bem mais rápida do que a anterior. Então, nesse instante, é importante verificar a aplicação da segunda lei de Newton. Para massas muito grandes, eu preciso de uma força muito maior para tirar a inércia. E aí temos que considerar que aqui não temos o atrito. O atrito é a força contrária ao movimento. E não depende simplesmente da força externa, a força que eu aplico, mas sim a relação do corpo com a superfície de contato. Superfície mais rugosa, eu tenho uma força contrária ao movimento muito mais forte. Superfícies mais lisas, por exemplo, um pátio de piso, uma recepção de hospital, que são extremamente limpos e lisos, poderá apresentar um atrito, uma força de contrário ao movimento por atrito, inferior, por exemplo, a uma estrada. Porém, a importância do atrito na prática, a gente tem que considerar por dois motivos. Primeiro, sem um atrito, nós não teríamos a questão de segurança nos automóveis no período da frenagem, porque é o movimento contrário ao automóvel. Segundo, é que com o atrito, em muitos casos, por exemplo, voltando à própria indústria automobilística, é o desenvolvimento de sistemas de automóveis menos poluentes, que aproveitem sua energia. Então, em alguns casos, os carros da Fórmula 1, por exemplo, eles utilizam o sistema de KERS, que é recuperação da energia gerada pela variação de velocidade. Isso devido à frenagem, que é um efeito contrário ao movimento. Deixar algumas propostas de tarefa e para que vocês possam treinar em relação os resultados. A série de exercício, assim como combinar com vocês uma outra coisa, o gabarito da prova, eu vou deixar a relação do gabarito e nós vamos deixar a resolução daquelas questões que apresentaram mais de 50% de erro. Ou seja, se tem 4 alunos, se tiver de 20 questões que foram dadas, se tiver uma questão que todos, no mínimo 2 alunos erraram, essa nós iremos resolver e deixar a resolução para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho um objeto de 2 kg sujeito a 3 forças, que vão imprimir uma aceleração em I, menos 8I, mais 6J. Se uma das forças F1 é 30 Newton I, mais 16 Newton J, e F2, menos 12 Newton I e 8 Newton J, determina a terceira. Então, pessoal, nós vamos aplicar 2 vezes que o produto da força resultante sobre um corpo é a massa vezes a aceleração em I, e aí vamos pegar os resultados. F1I mais F2I mais F3I, que nós vamos determinar. 30I mais menos 12I mais F3I igual a massa do corpo vezes a aceleração em I, que é menos 8. Então, tirando os termos do I, só deixando aqui para nós lembrarmos a composição vetorial dessa terceira força, 30 mais menos 12, menos e menos, mais e menos, 30 menos 12, 18. A massa é 2. A aceleração é menos 8. 2 vezes menos 8, menos 16. Esse 18 positivo passa para lá, fica negativo. Então, vai ficar a componente da força F3, menos 34 Newton. Significa que esse valor não é o sentido que ela vai ser adotado. A gente já sempre adotou da esquerda para a direita com positivo. Nesse caso, essa força estará da direita para a esquerda, tá? Outro ponto
é fazer no sentido do eixo J, nas coordenadas J. Mesma coisa, só que muda aqui. É 16J mais 8J mais F3J igual a M, que é a massa do corpo, 6 vezes J. A massa é 2, ela é uma grandeza escalar, então guardem isso, ela não muda em função da intensidade, direção e sentido, ela somente tem intensidade. O vetor, a aceleração, possuem grandezas escalares, porque tem direção e sentido, além da intensidade. Então, fazendo em J, nós teremos 16 mais 8, 24, M vezes 6, 12, esse 24 passará para o outro lado do sinal, portanto, menos 12 newton. Significa dizer que ao invés de ser para cima com positivo, essa força é para baixo. E a representação disso é F3, aqui eu vou corrigir para vocês, mas não tem esse J, vai ser menos 34i, menos 12J. O próximo exercício, eu tenho uma partícula de 0,15 kg que se move ao longo do eixo X, de acordo com a equação menos 13 mais 2t mais 4t ao quadrado menos 3t ao cubo, com x em metros e t em segundos. Ele quer saber a notação dos vetores unitários, a força que age sobre a partícula no instante igual a 3,4 segundos. Então, a equação dada aqui é uma equação de movimento. A posição em função do movimento, em função do tempo. Para cada tempo e segundo, eu tenho uma distância x em metros. Logo, se eu quero saber a aceleração, eu vou pegar essa função, derivar a primeira vez. E isso nós comentamos, a primeira derivada é a velocidade e a segunda derivada é a aceleração. Então, nós temos uma expressão para aceleração. Aí, jogamos o valor de A igual a 3,3 e resolvemos, teremos uma aceleração de 53,2 metros por segundo ao quadrado. O que significa dizer que este corpo aqui, essa partícula, ela está andando no sentido contrário ao adotado. Logo, como eu tenho expressão de aceleração, e eu já encontrei aqui, só voltar a força resultante igual a massa de aceleração, a massa do corpo, vezes a aceleração. Então, nós temos menos 7,58 newton, ou seja, 7,58 newton ao contrário do sentido adotado como positivo. O próximo exercício é a mesma coisa, uma partícula de 2 kg se move ao longo de um eixo sob a ação de uma força variável. A posição da partícula é dada como x igual a 3 mais 4t mais ct ao quadrado menos 2t ao cubo, com x em metros e t em segundos. O fator c é constante. No instante t igual a 3, a força que age sobre a partícula tem um modo de 36 newton. Opa, ele já nos dá a força. E já temos uma expressão para aceleração. Temos a massa, podemos achar o valor da aceleração. E aponta o sentido negativo de x, ou seja, não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. E qual seria esse valor de x? De c, desculpa. Então, vamos aqui recorrer à função posição, derivando-se duas vezes, teremos uma expressão, 2c menos 2t. Só que aí nós não temos o valor de... Temos o valor de t igual a 3. Se nós utilizarmos, t vai substituir ali, vai ficar 2c menos 36. E ainda nós não temos o valor de A. Onde vamos encontrar o A? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, ele nos diz que menos 36 é o sentido da força, 2 vezes A. 2 é a massa do corpo. Esse 2 passará dividido, menos 36 dividido por 8, teremos uma aceleração de menos 18 metros por segundo ao quadrado, ou seja, está no sentido contrário. Com esse valor de aceleração, igualaremos, substituiremos aqui, e, portanto, resolver, chegaremos a C igual a 9, tá? Desta forma, pessoal, esses 3 exercícios, semana que vem vamos deixar a série de exercícios para vocês. É interessante que vocês façam para vocês entenderem os conceitos. E são conceitos de utilização da força resultante, da massa, do corpo. E treinar derivado. O que sempre deixamos claro é, vamos usar alguns princípios de cálculo
1 e cálculo 2 aqui, para facilitar até os estudos e compreensão de vocês em relação ao que a faculdade oferece em relação à formação do seu conhecimento.